Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 6 do profeta Jeremias. Agora com o tema condenação, do versículo 10 ao versículo 21. Comecemos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra de Adonai é para eles coisa vergonhosa. Não gostam dela. Aqui no versículo 10 mostra que o povo estava sendo condenado porque eles passaram a ter vergonha da palavra. Não só passaram a ter vergonha, mas começaram a desprezar e diziam que eles não se apreciavam mais da palavra. Eles não queriam a palavra passou a incomodá-los. E aqui, dos versículos 10 ao versículo 21, Deus retira a sua proteção sobre Judá, porque o povo passou a desprezar a palavra. Então Judá é condenado por não dar ouvidos às advertências, versículo 10, pela sua falta de vergonha, versículo 15, pela sua obstinação, versículo 16, e por manter um culto cheio de ostentação, porém vazio, versículo 20, que incluía a oferta de incenso de Sabá, que é o atual Iêmen, e a cana aromática, provavelmente importada da Índia. Então aqui mostra em todos os versículos as razões da condenação de Judá. Então a condenação começou pelo povo tendo vergonha da palavra, pelo povo desprezando a palavra, e o povo passou a não gostar mais da palavra. Versículo 11, pelo que estou cheio da ira de Adonai, estou cansado de conter, derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o descrépito. Aqui mostra que o profeta Jeremias ele já tinha visto tanta iniquidade, já tinha visto tanta idolatria, corrupção, prostituição, lascívia. Ele já estava num nível de estresse, ele já estava num nível emocional totalmente desesperador. E aqui ele fala, o profeta Jeremias fala, estou cheio da ira do Senhor. Aqui mostra que tanto o Senhor estava irado com o povo, quanto Jeremias. Jeremias já não aguentava mais segurar a sua emoção diante de tanta iniquidade do povo. E aqui ele fala, estou cheio da ira de Adonai, eu estou cansado de me conter, eu não aguento mais me segurar com tanta prostituição e idolatria deste povo, eu não aguento. Eu vou derramar a minha ira sobre as crianças pelas ruas, pelos jovens que se reúnem. Vou me derramar a minha ira pelo marido com sua mulher que serão presos, assim como os idosos. Os velhos, o decrépito é, os velhos com idade avançada serão presos. Ele não está aguentando mais, ele quer gritar, ele quer bater, ele quer chacoalhar as pessoas. De tanta raiva que ele estava, porque as pessoas continuavam obstinadas, iníquas e não se arrependiam dos seus maus caminhos. Vamos ver esse versículo aqui, na Tanakh, usada pelos judeus na sinagoga. Quem há de me ouvir quando eu falar? Por isto, repleto está meu coração com a ira do Eterno, e já cansei de reprimi-la. Ela se derramará sobre todos, desde as crianças que estão nas ruas, aos jovens que se reúnem em suas casas. Tornar-se-ão prisioneiros tanto os maridos quanto as suas esposas, os anciãos e os que já estão avançados em anos. Então aqui mostra na Tanakh que Jeremias já não aguentava mais. Ele precisava colocar todas as suas emoções, a sua ira para fora, porque o povo era extremamente mau. Versículo 12. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz Adonai. Então, versículo 12
É o Senhor dizendo ao povo que eles perderiam as casas e os babilônicos se apossariam. Foi o que eu expliquei na primeira parte, onde eles invadiriam com estratégias militares e se apossariam dos bens das pessoas. Então aqui os babilônicos dominariam as casas das pessoas, entrariam nas casas, comeriam a sua comida. Aqui está dizendo que eles perderiam os campos para os babilônicos, eles teriam domínio sobre a terra dos judeus, e também eles pegariam suas mulheres e fariam as escravas sexuais e teriam domínio sobre elas. E aqui também está dizendo, porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra. Aqui mostra que a longanimidade de Adonai, do Senhor, acabou. Aqui mostra que o Senhor já não aguentava ver tanta iniquidade, e aqui levantou-se a ira, porque agora ele vai destruir uma nação iníqua. A única forma daquela nação recomeçar novamente era primeiro ela ser destruída e começar com pequenas pessoas novamente a restaurar a nação. Vamos ver que aqui no versículo 12, nada mais é daquilo que o Senhor já tinha falado na aliança mosaica que ele cumpriria. Vamos ver lá na aliança mosaica, Deuteronômio capítulo 28, versículo 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Então aqui são as maldições que o Senhor disse aos judeus, que se eles não obedecessem, se eles não se arrependessem dos seus maus caminhos, são essas maldições específicas que a lei mosaica trata, que viria sobre eles. Então aqui no versículo 12, nada mais é que o cumprimento de Deuteronômio de Devarim 28, 30. O Senhor amaldiçoou todas as posses deles e até a mulher deles. Os babilônicos se apossariam e dormiriam com elas. Praticamente seria uma devastação total. Versículo 13, por quê? Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. A iniquidade era tão grande que ela abrangia desde uma criança até o maior. Eram crianças gananciosas, ímpias, maus. Não se importava com os outros, as crianças. Então as crianças já estavam numa decadência, uma impiedade muito grande, assim como os maiores, como os adultos. E aqui também fala dos profetas, dos sacerdotes. Eles lidavam com o povo de forma hipócrita. Eram raça de víboras que guiavam o povo para a decadência, para a idolatria, prostituição. Eles caminhavam o povo para o abismo, para o inferno. Então, os líderes que deveriam guiar, os líderes religiosos, os profetas, os Kohanim, que são os sacerdotes, os profetas, que deveriam guiar o povo para a Deus, para a obediência, para uma vida de amor para com Deus e para com o próximo, para uma vida de adoração. Eram eles que estavam levando o povo à impiedade, à corrupção e à idolatria. E o que aqui no versículo 14 e 15 diz sobre eles? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Aqui os líderes religiosos e os profetas, os sacerdotes e os profetas, eles traziam mensagens de otimismo, de paz, de prosperidade para o povo. E o povo gostava de ouvir isso, massageava o ego do povo. E isso fazia com que o povo fosse enganado por esses líderes que pregavam paz e prosperidade, paz e prosperidade. Mas não era isso que vinha da boca do Senhor. Enquanto eles estavam diante de um cenário de invasão do inimigo, uma invasão que destruiria praticamente uma nação inteira, os líderes diziam, paz, paz e prosperidade está vindo sobre nós. Os profetas que estão dizendo que é guerra, é mentira. Não há guerra contra nós. Nós somos a nação escolhida. Você é o povo escolhido. Deus vai abençoar essa nação. Deus vai abençoar a sua vida. Esqueçam eles. Eles falam mentiras. O Senhor vai abençoar você e a tua casa.
Era esta a mensagem dos profetas, dos falsos. Era esta a mensagem dos falsos profetas. Eles curavam superficialmente, eles faziam com que as pessoas se importassem apenas de questões materiais e não se importassem com arrependimento, com adoração verdadeira. Vamos ver sobre isso em Jeremias capítulo 8, versículo 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O profeta Jeremias repete novamente no capítulo 8 a sua indignação, a indignação do Senhor contra os líderes que conduziam o povo ao inferno. Vamos também para Ezequiel capítulo 12, versículo 10. Diz-lhes, ainda diz Adonai Elohim, essa sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Aqui o Senhor está dizendo que ele vai tratar com os líderes, com o príncipe e com todo o povo de Israel. Porque tanto os líderes religiosos, quanto os líderes governamentais, quanto o povo estavam numa decadência total. Versículo 15. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Aqui no capítulo 8, versículo 12 de Jeremias, o Senhor repete isso, o profeta Jeremias repete isso. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, porque tanto cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Aqui está mostrando qual seria o fim desses falsos líderes, desses falsos sacerdotes religiosos. Eles cairiam quando a nação caísse. Eles eram tão insensíveis em relação ao pecado que eles não sentiam vergonha do que eles faziam. Eles idolatravam, não sentiam vergonha. Eles praticavam corrupção, fraudes, suborno, extorquiam. Eu estou falando dos líderes, assim como do povo. Eles não sentiam vergonha. E aqui diz ainda no versículo 15 que eles nem sabiam mais o que era ter vergonha. O nível dos líderes que guiavam o povo e do povo. Então imagine líderes como esse que guiavam o povo. Como devia ser o povo que eles estavam ensinando? Decadente. A palavra abominação no hebraico é toyebé, que é algo usado em um culto idólatra. Então aqui eles cometiam abominação, ou seja, eles faziam algo que era semelhante ao culto idólatra. O que para o Senhor é abominação e que a sentença contra a abominação é morte. O mesmo nível, a abominação na Torá, nas 613 leis, é sexo com animal, é homossexualidade, é adultério. Então aqui os líderes, eles cometiam abominação, ou seja, mantinham rituais e práticas de idólatras, que as consequências eram a mesma de quem, por exemplo, fazia sexo com animais, era a morte. Então este era o nível dos líderes religiosos que guiavam o povo, que na verdade guiavam o povo para o inferno. Versículo 16. Assim diz Adonai, ponde vós a margem no caminho, e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Aqui o Senhor está trazendo uma reflexão para o povo e para os líderes. Aqui o Senhor está dizendo uma reflexão para Judá. Que eles se colocassem no lugar de um viajante. E que através desse viajante
eles pudessem procurar o caminho que buscasse a justiça e o verdadeiro arrependimento. Então aqui o viajante caminha por suas estradas. E aqui o Senhor está dizendo: perguntai pelas veredas antigas. O que seria isto? Reflitam o que os seus pais fariam se eles estivessem em caminhos como vocês estão e que decisões eles tomariam. Então, olhem para as decisões que seus pais fizeram no passado e façam no futuro e façam agora. Ou seja, busquem o caminho de arrependimento. Então aqui o versículo 16 é como se fosse um viajante que ele está caminhando pela estrada à procura do caminho. E aqui o Senhor está dizendo como faz para ele encontrar o caminho correto. Analisar as veredas antigas, ou seja, avaliar como os pais que fizeram a coisa certa, como que eles tomariam a decisão no presente. Qual é o bom caminho que eles deveriam andar. E assim, se eles encontrassem o bom caminho, assim, se eles fossem pelo bom caminho, eles achariam descanso para as vossas almas. E aqui o povo está dizendo oficialmente: não andaremos. Então aqui eles estão dizendo: eu não quero ser um viajante que procure o bom caminho. Eu quero o mau caminho. Eu não quero a palavra. Eu não quero a lei mosaica. Eu não quero a Torá. Eu não quero os verdadeiros profetas. Eu quero o meu caminho. Eu quero o mal. Eu quero a idolatria. Eu quero a corrupção. Eu quero a prostituição. Eles não queriam refletir. Eles simplesmente diziam: não andaremos. Versículo 17. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta, do chofar. Mas eles dizem: não escutaremos. Então aqui mostra que era um povo extremamente obstinado. Eles já estavam dizendo claramente: não queremos nos converter, não queremos esse Deus de Israel, não queremos a palavra. Aqui mostram que eles nem refletiam, eles já estavam decididos que eles não queriam o Deus de Israel. Então aqui no versículo 17 está dizendo que o Senhor colocou atalaias, ou seja, que é guardas para proteger o campo. Então aqui o Senhor colocou atalaias. Para que esses atalaias? Deus colocou profetas, os atalaias são os profetas. Para que servem os profetas? Para chamar o povo ao arrependimento. Então aqui o Senhor está dizendo que Ele colocou os atalaias, os profetas, para vós, para que eles ficassem atentos ao chofar, à evasão babilônica, à punição, à condenação. Mas eles não quiseram. Eles rejeitaram a mensagem dos profetas. Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Amós, profeta Oséias. Eles rejeitaram os atalaias, os guardas que o Senhor enviou para ajudar, proteger a cidade e a nação. Mas o povo rejeitou. Alguns profetas foram mortos e perseguidos cruelmente por este povo iníquo. Versículo 18. Portanto, ouve, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles agora aqui, diante do que o Senhor ouviu. No versículo 16, 17, versículo 10, que o povo não queria a palavra, que o povo não queria atalaias, que o povo não queria andar nos caminhos das veredas antigas. Agora o Senhor está dizendo: ouve nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Aqui o Senhor está chamando as nações para que eles possam ver a destruição que ele fará em Judá. Aqui as nações seriam testemunhas do castigo e da punição que ele faria com Judá. As nações contemplariam a destruição desta nação. Versículo 19.
Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Aqui o Senhor está condenando os pensamentos do povo. Aqui os próprios pensamentos do povo são pensamentos maus. As ações do povo nada mais eram que o cumprimento dos pensamentos maus do povo. Aqui o Senhor está avaliando e condenando os pensamentos do povo, dos líderes religiosos e dos líderes governamentais. Ele sabia que era um povo de índole, de caráter má. Vamos agora para Provérbios, capítulo 1, versículo 28 a 32. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor de Adonai. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos, os loucos são mortos por seu desvio. Aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aqui mostra as consequências de rejeitar o conselho do Senhor. Vamos para Salmos 94, versículos 10 a 13. Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento? Adonai conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Adonai, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua Torá, para que lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para os ímpios. Aqui mostra que os pensamentos dos homens são pensamentos vãos. E aqui mostra a importância daquele que busca a palavra, aquele que ama a palavra. Assim como também, vamos agora na Brit Hadashah, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas coisas a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Elohim e que os que tais coisas praticam. Então aqui mostra que o coração e o pensamento do povo era tudo isso listado em Gálatas 5. Prostituição, inimizade, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Era desses pensamentos que ocupavam a mente do povo de Judá. Versículo 20. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Aqui o povo, eles eram extremamente religiosos, os líderes eram religiosos. Eles tinham aparência de crentes, eles tinham aparências de pessoas piedosas, adoradores, mas eram iníquos, depravados. Aqui eles estão usando incenso de Sabá, um incenso aromático, que é o incensos que vinham do Iêmen. Assim como também eles estavam usando uma raiz aromática vinda da Índia. E eles tentavam fazer um culto de beleza externa bonita, que era atração para os que estavam ali naquele momento. Mas o Senhor está dizendo que ele não se importava com a aparência, ele não se importava com aquilo que eles estavam fazendo, porque nada mais é que esterco. Aqui o Senhor está dizendo que eles eram religiosos e eles praticavam sacrifícios, os sacrifícios de animais.
eles praticavam todo aquele ritual cerimonial da Torá, mas eles faziam apenas por aparência, porque eram corruptos, idólatras e depravados. Aqui o Senhor está dizendo, eu não quero ouvir nem ver isto não me agrada. O que o Senhor queria que fosse feito com o sacrifício é que primeiro viesse uma adoração da alma. O Senhor busca adoradores que adorem em espírito e em verdade, não religiosidade. Aqui o povo estava sacrificando, estava fazendo o rito da lei, mas estavam longe da lei. Vamos ver o profeta Amós falando sobre isso no capítulo 5, versículo 21 a 27. Aqui é o Senhor repugnando a adoração do reino do norte. E aqui é o mesmo cenário agora em Jeremias do reino do sul. Amós 5, 21 a 27. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias solenes eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim um barulho, os trépidos dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como águas e a justiça como ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifício e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicut, vosso rei, Quium, vossa imagem e o vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz Adonai, cujo nome é Jeová Tsabaoth. Aqui o Senhor desprezou a adoração de um povo corrupto, idólatra, que era o reino do norte. E aqui no versículo 27 fala que eles foram tornados escravos além de Damasco, ou seja, na Assíria. E aqui é o mesmo cenário agora com Judá, com o reino do sul, o Senhor desprezando a adoração, os cânticos, o sacrifício, porque era um povo idólatra, corrupto, insensível, sem vergonha e desprezavam a palavra. Versículo 21. Portanto, assim diz Adonai, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Aqui mostra que ninguém seria poupado, nem o pai e nem os filhos, nem o vizinho e nem as mulheres. Ninguém escaparia da desolação, da matança, da guerra que viria sobre Judá por causa da iniquidade. Vamos agora para Tiago, na Brit Hadashah, capítulo 1, versículos 13 a 16. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 16. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então aqui mostra que o povo e as pessoas caem pelos seus próprios erros, pela sua própria ganância e cobiça. E essa cobiça gera o pecado. E o pecado gera morte. Não é o Senhor que fazia com que eles errassem ou conduzia eles para o mal, mas as consequências da morte. Mas a consequência da morte, pais, filhos, mulheres, idosos, vizinhos, crianças, era a consequência do próprio pecado do povo. O próprio pecado gerou a punição de morte contra eles próprios. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.